O ser humano pergunta a si mesmo: de onde eu vim? Eu devo ter uma raiz. Não é possível que eu vim do nada. Eu existo por algum motivo, porque o ser humano procura no dia a dia buscar o sentido da sua existência. Outra pergunta que inquieta é: por que o mundo é mau? Por que esse mundo é tão injusto? Por que nesse mundo a gente vê doença? Por que nesse mundo nós vemos injustiça social? Por que nesse mundo nós encontramos tantas diferentes situações de sofrimento e de dor? Sejam dores objetivas, sejam dores subjetivas, aquelas que acontecem mesmo em geral. Quando a gente lembra daquela história lá de Santa Maria do Sul, mais de 200 jovens mortos carbonizados no Combate. Ou dores subjetivas como a depressão, a angústia, um vazio interior. O que nós podemos fazer? Tá bom, constatamos que o mundo é mau. O que a gente pode fazer diante disso então? Qual é a estratégia? Qual é o plano? O que pode ser feito para resolver esse problema? Será que pode ser feito alguma coisa? Será que alguém já tentou fazer alguma coisa por isso? E depois dessa vida, outra grande inquietação: para onde eu vou depois dessa vida? Para onde? Que realidade tem depois de lá? Quando fechar os olhos aqui, eu vou abrir os olhos onde? Como? Quando? São questões que intrigam todo mundo, todos nós. Nossa igreja está completando 25 anos, congregação, né? Ô Lu, abaixa um pouquinho o microfone, não deu? A nossa igreja está completando 25 anos, e o slogan é 25 anos evangelizando Santa Cruz das Palmeiras. Bonito isso, né? E a minha preocupação foi a seguinte: nós terminamos a série Invencível, que foi uma série que Deus falou muito ao nosso coração, e em maio nós vamos começar uma outra série falando sobre família. Mas nesses 2 domingos eu fiquei matutando: Senhor, o que eu vou falar para a igreja? Porque nós estamos completando aniversário, mês de aniversário, tanto aqui quanto em Casa Branca. O que a igreja precisa ouvir nesse marco divisório? Pensando agora, o aniversário é um marco divisório. O aniversário é um momento onde a gente para olhar para trás o que foi vivido, como que a gente viveu até aqui, e olha para frente para decidir como é que a gente vai viver daqui em diante. E essa avaliação, esse movimento de olhar para trás e olhar para frente, é um movimento onde a gente avalia se a gente quer mesmo mudar algumas coisas na vida que não estão dando certo. E olhando para o marco divisório desse momento dos 25 anos, eu acredito que uma das melhores coisas a se pensar é sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho. A minha pergunta para você é o seguinte: você entende, prático, objetivo, você entende o que é o Evangelho? Você entende qual é o que a gente mais prega ou mais fala? E fala-se tanto de evangelho para cá, evangelho para lá, precisamos evangelizar, precisamos isso, aquilo, mas você entende a essência do Evangelho? Ou o que ela tem, ou o que o Evangelho tem a ver com as 4 perguntas universais? De onde eu vim, porque o mundo é mau, o que pode ser feito e para onde iremos?
Você consegue fazer um link entre essas 4 perguntas e os 4 movimentos do Evangelho, ou os pilares do Evangelho? Nós temos vivido um tempo de incompreensão com o Evangelho. Por que um tempo de incompreensão? As pessoas primeiro cometem o erro pensando que o Evangelho é moralismo. Moralismo. Ser evangélico ou crer no Evangelho é não poder fazer isso, é não poder fazer aquilo, é ter um manual, uma regra, um livro onde está escrito o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Por quê? Porque se eu fizer o que deve ser feito, eu serei recompensado. Mas se eu fizer o que não deve ser feito, eu serei punido. Essa é a ideia moralista. Agora, tem um outro grave erro daqueles que entendem um pouco a graça, que é o extremo oposto, que é pensar num evangelho liberal, que é pensar num evangelho que permite, que dá licença a nós para fazer tudo, e às vezes a gente apropria até de palavras da Bíblia, né? Eu posso fazer tudo. Paulo disse que tudo eu posso fazer, mas o mesmo Paulo disse que nem tudo convém, nem tudo é correto, nem tudo tem a ver com a gente. São 2 problemas sérios: pensar no moralismo, pensar no legalismo, ou liberalismo, aliás. Pensar em 2 extremos opostos. Que eu preciso trabalhar para conquistar a minha salvação, eu preciso ser bom o suficiente para ir para o céu. Mas por outro lado também pensar: Jesus já comprou tudo na cruz e agora eu posso viver de qualquer maneira e tudo vai dar muito certo, vai sair tudo beleza, ele já conquistou a salvação para mim. Há um lugar onde se converte todas as coisas, ou seja, não moralismo ou liberalismo, mas um lugar onde converge a graça. Um lugar de fato onde se ouve uma palavra que nós somos salvos, ou há uma boa notícia a ser dada para nós, e essa notícia é de graça, e eu nunca serei bom o suficiente para ganhá-la de presente. Eu ganho porque Deus é bom e me dá. A salvação é pela graça. Você nunca será bom o suficiente. A Bíblia diz para nós que a lei, a letra mata, ou a lei do Antigo Testamento, ela serviu para nós como uma escola, para dizer o seguinte: olha, veja, a escola é essa, o padrão moral de Deus é a perfeição. E aí vem a lei do Senhor dizendo: só o Senhor prestará culto, só Ele vai adorar. E a gente cria tantos ídolos no dia a dia: ídolo filho, ídolo neto, ídolo carro, ídolo casa. A palavra também diz: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente fala Deus para cá, Deus para lá, sem pensar no que estamos dizendo. A lei diz: não adulterarás, mas a gente olha com um olhar impuro a menina que passa, o rapaz que passa, e pronto, a gente já pecou, já adulterou. A Bíblia fala: não cobice o que é do outro, mas quem é que pode dizer e levantar a mão aqui hoje dizendo: eu nunca cobicei qualquer coisa que seja de outra pessoa? A lei veio, sabe para quê? Para mostrar que o padrão de Deus é lá no alto, lá em cima, bem em cima mesmo, e ninguém consegue chegar lá. Ninguém. Ela veio para dizer para nós: você é um pecador. Senhor, mas eu sou melhor do que o fulano que está ali no banco, pelo menos. Não, mas a régua que mede não é o outro. A régua que mede é a lei de Deus. Eu não meço pelo se o outro é legal e se eu sou mais legal que ele. A régua é a lei de Deus. Então nessa todo mundo vai para o inferno, né? Todo mundo está lascado. De fato, essa é a ideia. Mas aí vem o Evangelho da graça, que é quando Cristo entrega a sua vida para nos salvar. E quando Ele entrega a sua vida para nos salvar, Ele compra e nos dá de graça a salvação. Pensando nisso, ou tendo isso em mente, a gente tem que pensar uma coisa: que o Evangelho não é convidar alguém para vir à igreja. O Evangelho não é convidar pessoas para vir à igreja. O Evangelho também não é obedecer um código de regras e condutas. Isso não é Evangelho. O Evangelho também não é entregar o dízimo. O Evangelho não é para participar das programações da igreja. Evangelho não é ler a Bíblia e orar todos os dias. Isso não é Evangelho. Porque se isso fosse Evangelho, isso seria obras, e aí nós seríamos salvos pelas obras. Eu vou para o céu porque eu convidei 1.500 pessoas para vir à igreja. Mas eu vou para o céu porque eu fui o maior dizimista dessa igreja. Mas eu vou para o céu e quando a gente chegar lá: Senhor, olha que legal, eu sou bacana mesmo, olha quantas coisas legais eu fiz enquanto eu vivi. Isso não é Evangelho. O que é Evangelho? O que é Evangelho? Queridos, Evangelho é uma boa notícia. Isso é Evangelho.
Evangelho é uma boa notícia. E que boa notícia? A notícia de que nós fomos salvos de um perigo iminente. A história, eu não sei quantos aqui sabem a história do termo evangelho. A história do termo evangelho não surgiu na Bíblia. O evangelho já existia muito antes, o termo evangelho. Evangelho era a notícia que aquele rapaz lá da guerra, quando os exércitos guerreavam, tinha um que era responsável pela comunicação, ou seja, ele tinha que sair do campo de batalha, ir até o reino onde ele pertencia para dar as notícias ao rei, de que se eles ganharam ou não a batalha, ou foram livres de um iminente perigo, ou se não. Esse sujeito era chamado de evangelista, e ele chegava para o rei e dava as boas notícias: Senhor, vencemos a guerra. E o rei: opa, que beleza, deu tudo certo. Às vezes o evangelista chegava lá e dizia: rei, acabamos de perder a guerra. E o rei ficava tão bravo que ele matava o rapaz que deu a notícia. Eles tinham esse hábito, né? Quem dava a má notícia merecia morrer. Como se a culpa fosse do coitado, né? Por isso que quando a gente prega o evangelho, às vezes a gente morre por causa do evangelho. O evangelista tem que estar pronto, às vezes, para dar a própria cabeça, por causa da notícia. Mas aí vejam vocês, agora no Novo Testamento nós estamos num ambiente de guerra, num ambiente de iminente perigo. E você sabe qual que é o maior adversário, ou o maior inimigo nosso, ou o maior perigo em que nós estamos ali incorrendo? Sabe qual é? Ah, sou o diabo. Não é. Não é nada ainda essa história. Nós precisamos ser libertos ou livres do iminente perigo da ira de Deus, de sermos condenados, de sermos enviados para o inferno, que é o lugar da morte eterna. O Evangelho é a boa notícia que chega até nós dizendo: fique tranquilo, tudo deu certo. O juiz, aquele que ia condenar vocês, é aquele mesmo que entregou seu próprio filho para absolvê-los. Está tudo certo, você está salvo do perigo de te cercar. E é por isso, queridos, que existe uma frase que diz assim, eu já usei ela aqui na igreja e eu peço perdão a Deus por isso: prega o Evangelho, se preciso, use palavras. Vocês já ouviram essa frase? Tem gente que atribui a São Francisco de Assis, tem gente que atribui a Agostinho. Na verdade, no fim das contas, essa aí é uma frase de autor desconhecido. Mas pregar o Evangelho é essencial, porque o Evangelho é uma boa notícia, e se é notícia, tem que ser contado. E a fé vem, como diz esse texto de Romanos 10:17, vamos ler juntos? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé para a salvação, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, é de graça a salvação, e o canal por onde essa salvação passa é a fé em Cristo Jesus. Isso é dom, é presente de Deus, para que ninguém se glorie dizendo: oh, eu fui salvo porque eu sou muito legal. Não, Deus deve ser glorificado, porque a salvação ela começa e termina em Deus. Sabe por quê? Como que ela começa e termina em Deus? A salvação começa no fato de Deus lá na eternidade ter nos escolhido, ter olhado para nós com um olhar de misericórdia, porque a Bíblia diz que antes que os nossos dias existissem, todos eles já estavam escritos e determinados. E Deus, na sua bondade, escreveu na nossa história que no dia tal, do mês tal, do ano tal, Ele ia nos encontrar em Cristo Jesus. Começa nele. Depois Ele envia Cristo Jesus à terra para se encarnar, padecer, morrer e ressuscitar. Isso é obra dele, não é minha. E o belo dia o Espírito Santo vem ao meu coração, me regenera, me prepara e traz um abençoado que traz o Evangelho, prega para mim, e eu creio pela fé, que até a fé é dom de Deus, que vem dele também. Ou seja, a salvação vem de Deus do início até o fim. A única coisa que eu faço diante de tudo que Jesus fez por mim é assim: olha, que bacana, eu aceito esse negócio. Isso é muito bom. O único movimento nosso na salvação é admirar o que Deus fez e dizer: oh, isso é legal, eu quero isso para a minha vida mesmo. Ele faz tudo, do início ao final. Isso é o Evangelho de Deus. Todos que o Pai me deu, esses vieram a mim, e os que vêm a mim de modo nenhum os lançarei fora. Ou seja, nós somos dados a Cristo pelo Pai. Cristo nos recebe. E nunca mais, e de maneira nenhuma, de modo algum, nós podemos sair debaixo da sua graça, da sua bondade e da vida dele. Por isso eu digo para vocês: pregue o Evangelho. Agora, eu acredito que essa confusão acerca do Evangelho, ela só existe na nossa vida porque nós ainda não entendemos essas 4 questões universais.
E aí talvez você está falando, mas ele está falando de evangelho, ele não vai chegar nas 4 perguntinhas que eu estou curioso para saber. Pois é, segundo um teólogo americano que chama Tim Keller, ele disse que o evangelho, para ser um evangelho pregado completo, ele tem que ser pregado em 4 capítulos. Ele escreveu isso na Igreja Centrada, num livro chamado Igreja Centrada, ou seja, centrada no evangelho. E ele coloca que esses 4 capítulos têm a ver com as 4 perguntas universais. Quais são elas? De onde viemos? Se você não entender de onde você veio, você não sabe por que está aqui e não pode entender mais nada dali para frente. Por que o mundo é mau? Se você não entender por quê, qual que é a origem da maldade na Terra, na nossa existência, na nossa sociedade, se você não entender a origem, você não conseguirá entender a estratégia de Deus em resolver esse problema. Aí depois a pergunta é, será que eu posso fazer alguma coisa para resolver esse problema? Nós vamos ver mais adiante se podemos ou se não podemos. Talvez não, acredito que não. E por último, para onde iremos? Porque o Evangelho é algo, uma boa notícia, que nos livra de um iminente perigo e que nos pega aqui e nos leva lá. Tem início, tem meio e tem fim. Essas 4 perguntas que estão aí em todas as culturas. Vamos lá, primeira questão, primeira pergunta: de onde viemos? De onde viemos? Abra sua Bíblia, Gênesis 1, nós vamos ler versículo 1, versículo 27 e versículo 31. Você que está sem Bíblia, vai ler comigo aqui no telão. De onde viemos? Vamos ler juntos com a sua voz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. De onde nós viemos? Há pouco tempo investiu-se muito dinheiro para descobrir aquela partícula de Deus, ou de onde pode ter originado a vida e coisa do tipo. A ciência se esforça para responder uma pergunta e que a Bíblia começa justamente respondendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira resposta que a Bíblia fornece para nós já é a resposta justamente do princípio, ou daquilo que tem tudo a ver com a nossa existência. Tudo começou com a criação de Deus. Deus criou, irmãos. E a Bíblia aqui, ela não tem uma preocupação em responder para nós como Deus criou, como é que a coisa era antes, como é que ficou depois em detalhes. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não tem essa preocupação de responder à luz da ciência. Sabe por quê? Porque a Bíblia é uma matéria de fé. Você deve crer na Bíblia pela fé. Por que nós acreditamos que Deus criou todas as coisas? Pela fé. Né? E por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E nessa criação de Deus, nós temos Deus criando a terra. Criando a terra para ser habitada. Habitada pelos animais que habitam os céus, a terra e os mares. E no término de tudo isso, Ele cria o homem e a mulher. E vejam vocês, homens talvez tenham essa tendência machista, porque Deus criou Adão primeiro, aquele papo todo, né? Mas o resumo da Trindade sobre a criação, Ele diz: criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Não é que esse papo, era só existir pela minha costela, não, porque Deus criou em dignidade, lógico, papéis diferentes, mas em dignidade, homem e mulher. E sempre que eu citar aqui que Deus criou o homem, mulheres, entendam, eu estou dizendo homem e mulher, tá bom? Me perdoe, eu estou tentando trocar por humanidade. Deus criou a humanidade, que é uma linguagem, segundo alguns, mais inclusiva, né? E viu Deus, ao término de tudo isso, que era o quê? Muito bom. Quando Deus olhou para o sujeito homem, para o sujeito mulher, Ele disse que era uma beleza. Fico pensando, Adão deve ter um sujeito muito bonito. E ela também é uma sujeitinha bem bonitinha, bem ajeitada, né? Primeiro que Deus criou, Deus não ia criar um negócio mais ou menos, gente. Deus ia criar um negócio bonito mesmo. E Ele criou homem e mulher e se alegrou. Quando a Bíblia coloca que no 7º dia o Senhor descansou, a palavra é sabá. Deus se cansou de ter criado todas as coisas. Deus se cansa. Lá Isaías vai dizer que Deus não se cansa. Então que significado tem isso? O significado do descanso de Deus é o tempo quando Ele para observar a criação, para admirar a criação.
criação. É quando ele para ver tudo que ele criou e admirar aquilo, como quando no nosso dia a dia, por exemplo, você trabalha 6 dias na semana e tem um para descansar. Qual que é a função desse um dia para descansar? É para você parar e admirar o seu trabalho e usufruir do seu trabalho, porque não adianta trabalhar e não aproveitar aquilo que você tem trabalhado. Isso vira escravidão. E Deus, quando cria a humanidade, quando Deus cria todas as coisas, Ele para no 7º dia e santifica esse dia para dizer o seguinte: opa, que beleza que eu criei, deixa eu aproveitar isso, deixa eu usufruir da beleza daquilo que eu fiz. Deus cria homem e mulher e diz, e dá uma dignidade a esse homem e mulher, dizendo que ambos são para Ele coroa da criação. A Bíblia lá em Coríntios vai dizer para nós que Deus criou homem e mulher, e dentro da criação a humanidade, a espécie humana, é a coroa de tudo isso. Ou seja, Deus prepara tudo para coroar a criação com a nossa presença. Você leu o Salmo 8 no início do culto, você viu? De glória e de honra o coroaste, fizeste no entanto menor do que Deus. Nós somos menores do que Deus, mas dentro da criação nós recebemos uma dignidade de sermos chamados imagem e semelhança de Deus. E o que isso implica para mim e para você? Implica muito. Ao longo do cristianismo, ao longo de tudo, nós temos estudado aquilo que nós chamamos de imago Dei, ou imagem de Deus no homem. E essa imagem de Deus no homem não consiste em aparência. Algumas pessoas pensam que Deus tem cabeça, tronco e membros, né? Pensa em Deus, o Pai, como um velhinho sentado no trono, ali meio cansado, meio capenga, né? Não, meus queridos, Deus é Espírito. E por Ele ser Espírito, Ele não tem forma humana. Todas as pessoas que viram alguma coisa de Deus apenas viram o brilho da sua glória e a sua majestade. Ninguém viu a face de Deus. Sabe por quê? Porque Deus necessariamente não tem face. Todas essas linguagens são antropomórficas. Ela é uma forma humana para se entender um pouco acerca de Deus. Deus se simplifica e fala em linguagem infantil para a gente poder entender. Mas essa imagem e semelhança de Deus não consiste na aparência física, mas consiste na essência do nosso ser. Deus criou um ser moral. Eu e você somos seres morais. E sabe o que é moral? É ter a consciência de discernir o bem e o mal. É ter a consciência de discernir entre o certo e o errado. De tudo que Deus criou os animais, todos guiados pelo instinto, tudo pré-programado, mas ao homem Ele deu algo especial da divindade. Deus criou um homem dotado de vontades, dotado de poder de decisão, dotado de capacidade de discernir as coisas, de optar pelas coisas. Deus também criou um homem racional, para entender que essas escolhas acarretam consequências. Se boas escolhas acarretam boas situações, se é boa a semeadura, boa será a colheita. Mas se a semeadura for ruim, se a semente for ruim, a colheita também será proporcional. Deus dotou o ser humano de consciência para escolher o que é certo e errado, e até para ver lá na frente, no futuro, o que vai dar certo e o que vai dar errado. Os animais, eles pensam no dia de hoje. Toda a criação pensa no dia de hoje, mas o homem ele é tão espetacular que ele se desloca no tempo. Eu consigo pensar no passado, lembrar do passado, e eu consigo planejar o futuro, eu consigo projetar o futuro na minha mente. Eu sou um homem, você é mulher, todos nós, humanidade, nós somos capazes de transitar no tempo, porque Deus é aquele eterno que transita no tempo, e Ele dá essa comunicação a nós. Deus criou o homem em essência um ser relacional. A Bíblia vai dizer para nós que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um único Deus que subsiste em 3 pessoas diferentes. Isso para mim, e eu acredito que para você também deve ser um grande mistério. Como é que eu entendo um negócio desse? Eu não entendo. Mas como disse o teólogo lá no passado, querer entender eu vou perder a cabeça, mas ignorar eu vou perder a alma. Então deixa eu crer nessa verdade bíblica que é um Deus triuno. Deus é um Deus triuno, maravilha. E Deus se relaciona. A Bíblia vai dizer que o Pai ama o Filho. A Bíblia vai dizer que o Filho ama o Pai e adora o Pai. E a Bíblia vai dizer que o Espírito faz convergir todos nós, a glória do Pai e a glória do Filho. Quando Deus cria todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
Quando Deus vai criar o homem e a mulher, Ele diz: façamos, pois, o homem, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e assim por diante. O tempo todo a Trindade está se relacionando, e aí Deus cria o ser humano, o ser pessoal. Irmãos, aqui eu quero chamar a sua atenção para o grande mal da humanidade, que é o individualismo. O individualismo só faz a gente perder a noção das coisas. Alguém trancado numa solitária, ele começa a ficar louco, porque ele precisa de gente. Vocês lembram do filme do Tom Hanks, Náufrago? Fica doido, ele precisou conversar com o Wilson durante 4 anos. Wilson, quando uma das cenas mais duras daquele filme é quando o Wilson some no mar, e ele tenta nadar para poder pegar aquela bola deformada, e ele não consegue, ele não tem força para isso, e ele chora como perdendo uma pessoa, porque Wilson foi para aquele personagem de uma pessoa. Quando a gente ama um gatinho, ama um cachorrinho, nós temos necessidade, nós somos seres pessoais. Foi por isso que Deus olhou para o homem, mesmo ele lá no jardim, repleto de animais, ele disse: não é bom que esse sujeito fique sozinho, ele vai virar bicho. Daqui a pouco ele está igual aí o boizinho comendo capim, fazendo alguma coisa do tipo, ele vai virar bicho. Ele precisa da mulher, senão vai virar um negócio esquisito. Queridos, Deus criou o homem também como um ser espiritual. Dentre tudo isso, o homem não é só material, o homem também é espiritual. Quando Deus sopra no homem o sopro da vida, ele passa a ser alma vivente, mas muito mais, ele sopra do Espírito. O ser humano, ele é um ser espiritual, e isso é muito sério até, porque isso implica em que nós somos seres viternos. Você sabe o que é viterno? A Bíblia fala que Deus é eterno, ele não tem início e não tem fim. Quem criou Deus? Ninguém. Deus, ele não é criado. Deus é a causa não causada. Mas o homem foi criado por Deus. Contudo, a Bíblia diz que o homem é eterno, ou seja, ele tem início, mas ele não terá fim, porque ele é um ser espiritual. Isso aqui, meus queridos, eu fico pensando como um carro, sabia? Como um carro que tem as 4 rodas, e sem qualquer dessas rodas serem consideradas, a gente vai ficar no caminho. O homem é um ser moral, ele é capaz de discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ele é um ser racional para entender as consequências dos seus atos. Ele é um ser relacional, ele precisa de gente. E ele é um ser espiritual, ele precisa de Deus. E todas essas 4 características estão justamente no próprio Deus. Qual é o propósito da minha vida? Você se pergunta isso? Porque quem se pergunta de onde eu vim, implícito está perguntando: eu de onde eu vim, para que eu estou nesse lugar? Qual que é o propósito de tudo isso daqui? E a gente pode definir que o propósito do homem é ser um ser social, é viver na sociedade. E isso implica numa ação recíproca, é ser membro ativo que colabora e que também é alvo da colaboração de outros. É por isso que quando Jesus vem, Ele nos chama não para uma salvação solitária e individual, mas uma salvação que converge numa comunidade, na igreja. Numa salvação onde eu não vou ter todas as ferramentas para a minha vida, eu vou precisar do outro. Deus cria um ser relacional, que acima de tudo precisa se relacionar, precisa se relacionar com o próprio Deus. Outro propósito da vida do homem, além de se relacionar, é desenvolver trabalho e cultura. O homem precisa desenvolver trabalho e cultura. Talvez você fique pensando: por causa do pecado o homem precisa trabalhar. Não, desde que Deus criou o ser humano, ele já trabalha. Ele já pôs o pezinho no chão e já saiu correndo, já trabalhando. Deus já deu para Adão e para Eva a missão de cultivar e de guardar o jardim. Guardar é proteger, cultivar é fazer mais. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Tão maravilhoso que cultivar significa você pegar a matéria-prima que Deus dá, as potencialidades que Deus dá e fazer mais do que Ele fez. Deus deu para nós, seres humanos, uma capacidade de evoluir mentalmente, de evoluir na nossa cultura, de evoluir na arte, de melhorar a vida. É por isso que você fica pensando numa pessoa que descobre a lâmpada. Que coisa maravilhosa é essa? A pessoa que descobre o projetor, e agora a gente consegue ter um sermão mais claro, mais fácil de entender. Da pessoa que desenvolve as coisas, inventa do celular, da internet e tantas outras coisas inventadas, do chuveiro, coisa boa, toma um banho quente.
O ser humano é capaz de cultivar, de fazer a partir daquilo que Deus dá, muito mais, porque Deus é criador. Deus é o Criador, e Ele colocou dentro da sociedade do ser humano a capacidade também, na sua limitação, de criar coisas, imagens, semelhanças. O homem é capaz de compor músicas, de compor poemas. O ser humano é capaz de coisas lindas. Tudo isso Deus comunicou ao ser humano. Isso também é propósito de vida. Deus é glorificado em todas as coisas que eu e você fazemos, lá no seu trabalho, seja o que for. Mas eu limpo o chão. Isso é cultivar e guardar o espaço onde você está. Isso glorifica a Deus. Na sua missão, jovens, vocês que estão aqui estudando, qual será a minha profissão, qual carreira seguir? Ou, por exemplo, a Juliana acabou de se formar em nutrição. Deus te vocacionou para isso. Deus te chamou para essa missão. Cultivar e guardar através da nutrição. E nisso Deus é glorificado. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Isso é propósito de vida. Onde Deus nos coloca, Ele quer que a gente cumpra esse propósito de guardar e cultivar. Mas o ser humano também tem um propósito de vida que é desenvolver um relacionamento. Aí eu quero enfatizar, um relacionamento social, ok, mas um relacionamento com Deus. Por ser o homem um ser espiritual. Agostinho tinha uma frase que eu acho linda, preste atenção nessa frase. É uma oração de Agostinho para Deus, quer dizer o seguinte: o nosso coração não encontra descanso até que descanse em Ti. Frase linda, né? Senhor, o nosso coração não encontra descanso até que ele descanse em Ti. Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso me relacionar com o Senhor. Isso no ministério de Jesus foi muito claro. Jesus, quando Ele chama os discípulos para estar com Ele, Jesus não chama discípulos para fazer coisas para Ele, Ele chama os discípulos para morar com Ele, para viver. Sabe por quê? Porque nessa vivência, nesse relacionamento, Jesus transmitia todos os valores do reino de Deus para eles. E Jesus te chamou e me chamou para esse propósito. De onde nós viemos? Nós viemos do poder criador da palavra de Deus. Muito mais até, nós viemos da mão de Deus que tomou do pó da terra, diferente de tudo mais que foi criado. Ele toma do pó da terra e me forma, e te forma, e Ele coloca dentro de nós qualidades, atributos que são dele. Deus que é um ser moral, Deus que é um ser relacional, Ele coloca tudo isso dentro de mim e de você. Deus que é um ser criador, coloca a criatividade dentro de mim e de você. De onde eu vim? Eu vim do ser de Deus. Eu preciso dele. Eu dependo dele. Eu vim de Deus. E a minha alma só encontra descanso. Minha alma só se sente completa. A minha alma só se sente feliz se eu estiver nele. Não entender isso, meus queridos, faz do Evangelho, do seu Evangelho, totalmente sem sentido. Se você não entender essa primeira verdade, onde eu vim, que eu vim de Deus, com características de Deus, para glorificar a Deus, para me relacionar com as pessoas e relacionar com o próprio Deus, se não entender isso, o Evangelho é capeta. O Evangelho está ali. Primeira coisa, de onde eu vim? Eu vim de Deus. Eu vim de Deus que se relaciona. Você precisa me relacionar com Ele, precisa me relacionar com as pessoas também. E a segunda pergunta, nós vamos olhar para Gênesis capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Se Deus criou tudo tão bom, por que existe coisa ruim nesse mundo? Alguém já te perguntou isso? Para mim, muitas vezes já. Já te perguntaram ou não? Quem já recebeu essa pergunta aí? Levanta a mão. Você acredita em Deus? Se Deus existisse mesmo, essas coisas ruins não aconteceriam. Não é? Não é uma das coisas mais ditas pelas pessoas, especialmente em face da morte ou da perda de alguém? Sim. Mas, meus queridos, isso parte da pouca compreensão de onde veio o sofrimento, ou a pouca compreensão da origem do sofrimento. E esse texto que a gente acabou de ler
fala para nós exatamente o que aconteceu. Deus criou todas as coisas, colocou o homem no jardim do Éden, e lá nesse jardim ele tinha 5 bilhões de opções. Alguns estudiosos dizem que dentro do jardim tinham 5 bilhões de árvores frutíferas. Olha quanta opção! A gente, quando vai, seja na maior cidade, você não vai ter 5 opções de lanchonete. Não vai. Palmeiras tem 5 mais ou menos, né? 50? Não. Alguma coisa assim. 5 bilhões de opções para comer. Frutas diferentes. Árvores frutíferas. Mas tinha uma danada, uma árvore lá no centro do jardim que Deus disse: olha, Adão, Eva, de tudo isso aí vocês podem se alimentar, mas aquela árvore que está lá no meio, que eu coloquei, dela vocês não vão comer. Porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Aí você pode perguntar para mim, faz todo sentido, porque eu também fiz a mesma pergunta: para que Deus foi colocar essa árvore lá no meio do jardim? Tudo bem, tinha 5 bilhões de opções, mas parece que brilha. O que não pode para a gente, brilha, não é? Tipo um outdoor ali, ó, tá, é só pegar, tá lá. E brilhou para Adão, brilhou para ela, brilhou para ela. Mas por que Deus colocou? Por que Ele não pôs além das fronteiras do jardim? Porque, como eu já disse para você, Deus não criou robôs. Deus criou seres dotados de escolha. Deus criou seres dotados de escolher entre o bem e o mal. Adão e Eva de fato tiveram livre-arbítrio. Depois deles ninguém mais teve livre-arbítrio, porque todo mundo hoje tende para o mal. Livre-arbítrio consiste em você não ser tendencioso nem para o bem e nem para o mal. É uma pessoa imparcial diante da situação. Agora, quem de nós é imparcial? O homem, ele nasce escravo do pecado, ou seja, já inclinado para gostar do que não presta. Por isso a Bíblia diz escravo do pecado. Mas veja você, acontece que Deus diz para ele: não coma, porque na árvore está lá poder de escolha. E se o homem escolhesse por comer, ele estava escolhendo justamente botar um ponto final no seu relacionamento com Deus, porque ele escolheria morrer. E o que é morte? O que significa morte? A gente pensa em morte como fim. Ah, morreu, acabou. Não, o conceito bíblico de morte nunca foi morreu, acabou, nunca. Morte na Bíblia significa separação. Separação. Quando Deus diz: olha, não coma do fruto dessa árvore, porque o dia que você comer, você está escolhendo viver distante de mim. Ou seja, vai ser o dia que você vai dizer assim: olha, Deus, deixa comigo que eu sei viver. Deus, deixa comigo que eu sei escolher. Deus, deixa comigo que eu sei escolher o rapaz certo para mim. Deixa eu escolher a moça certa para mim. O senhor não sabe disso, o senhor está por fora. As minhas decisões são melhores que as suas. Eu consigo viver independente do Senhor. Eu não preciso do Senhor mais. Era esse o poder de escolha que eu estava dando para eles. Vocês lembram daquele filme Matrix? Onde tinha o Mr. Anderson, aquele rapaz lá, não vou lembrar o nome do ator, e ele tinha a chance de tomar uma pílula e não ia acontecer nada, a vida dele ia continuar na Matrix, ou na ilusão, na programação, ou ele tinha a opção de tomar a pílula e descobrir o que estava por detrás de todas as coisas. E ele toma a pílula de escolher o que estava por detrás de todas as coisas. É mais ou menos o que o homem acabou fazendo. Ele preferiu tomar aquela pílula onde ele quis ficar por fora do projeto de Deus para avaliar de fora o projeto de Deus, para dizer se é bom, se é ruim, ou escolher por conta própria, sem a orientação do Criador. A separação do homem e Deus trouxe consigo morte, sofrimento e desajustes, de todas as ordens. Morte, separação, e a separação trouxe o sofrimento e o desajuste em todas as suas esferas. E talvez naquele momento do auge da dor você disse: Deus, por quê? Deus, por que o Senhor levou o fulano? Você não tem que perguntar para Deus, você tem que perguntar: homem, por que você quis viver longe de Deus, homem? Por que você quis viver segundo a sua própria vontade? Por que você quis ser Deus para si mesmo? Por quê? A morte entrou na existência humana porque nós quisemos desconectar da fonte da vida. O celular desconectou do carregador e quis viver a bateria para sempre, mas acabou ali na frente.
O ser humano quis, o notebook quis desplugar da tomada e viver a energia para sempre, mas acaba. O ser humano quis se desplugar da fonte da vida, e o que está acontecendo com ele é que ele está morrendo. João Calvino, um reformador do século XVI, nas suas institutas, a instituição da religião cristã, ele escreve que ele escreve que o homem precisa conhecer quem é Deus, ele precisa se conectar de novo a Deus, para que o homem, olhando para Deus, aprenda de novo a ser homem. Ele diz que todo conhecimento do homem, ou o conhecimento de si mesmo, parte do conhecimento que se você tem do próprio Deus, da pessoa de Deus. E é a grande realidade, sabe por quê? Porque o homem foi criado por Deus para se relacionar com pessoas. Mas hoje, longe de Deus, a gente não consegue relacionar com pessoas mais. A gente briga. É por isso que tem divórcios, por isso que casais não conseguem nunca chegar a um consenso. É por isso que nós temos conflitos entre pais e filhos tão impossíveis de serem resolvidos. É por isso que as pessoas, o relacionamento hoje é pautado por um relacionamento comercial. Eu sou seu amigo se me interessa. É o egoísmo, é o interesse por detrás de todas as coisas. E até mais, eu digo mais, quantos relacionamentos conjugais ou de namoro, que o interesse é sexual, não é um interesse de amor, de respeito, de cumplicidade, de companheirismo. Deus criou o homem para ser um ser sexual e aproveitar tudo isso, são potencialidades que Deus colocou para a nossa vida. Mas infelizmente o homem perverte tudo que Deus deu, e ele usa o sexo da maneira que Deus disse para não usar. Isso tem trazido tragédias para a sociedade. Porque quem são os marginais de hoje? Quem que são os bandidos, os menores delinquentes? Vai buscar na origem, vai buscar quem é pai, vai buscar quem é mãe. A criança nasceu, a mãe tinha 13 anos, a mãe tinha 14, 15 anos. Que condição ela teria de dar uma boa educação para esse menino? E aí a gente fala que o problema é a droga. O problema é a droga do homem não entender que ele precisa estar com Deus, olhar para Deus e viver o projeto que Deus deu para ele. O que ele precisa é cuspir fora esse fruto, é cuspir fora da boca logo e entender que ele precisa obedecer a palavra de Deus. E Deus disse: não coma, então não coma mesmo. Tem gente que diz: você não está ouvindo a palavra de Deus? Nada, pode comer isso aí. E a gente come, estamos comendo ainda, porque talvez você fique pensando assim: o pecado nós herdamos de Adão, e a culpa é do danado do Adão e da Eva, que pecaram contra Deus e para mim, para lá. Meus queridos, na verdade a culpa é nossa, porque esse fruto tem sido comido por mim, por você, diariamente. Esse grito de independência: Senhor, eu não preciso de Ti. Quando você acorda de manhã e coloca a sua vida em oração ali para dizer: Senhor, eu preciso de Ti para esse dia, você já está querendo viver com as próprias forças. Deus, eu estou com muita pressa e agora eu não vou poder falar com o Senhor, mas eu consigo resolver o negócio ali, depois eu até volto e a gente pode falar. Coisa simples, gente. Quando a gente prega a palavra aqui na frente, quantas coisas a gente fala a respeito de família, e nem por isso as nossas famílias estão boas assim. Quantas coisas a gente fala a respeito para os jovens: olha, escolha bem a pessoa que está do teu lado. E vez ou outra você descobre que o jovem está namorando uma pessoa que fala: meu Deus do céu, parece que jogou fora tudo no ralo, né? A gente fala, entra aqui e sai de lá. Mas é porque a palavra da serpente ela é mais gostosinha, né? A princípio, mas depois amarga terrivelmente na boca. O ser humano está desconectado de Deus, por isso ele está. Sabe um boneco de cera que está derretendo? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem saiu da presença de Deus. Pensa assim: um boneco de gelo, eu acho que é mais legal. E aí você tira o boneco de gelo de dentro do freezer, aí ele começa a ficar assim, né? É o que o ser humano está ficando. Ele continua sendo um ser sexual, mas a sua sexualidade é totalmente desajustada. Porque sexo tem feito muito, mas muito mesmo, muito sexo. Mas felicidade, zero. Completude de vida, zero. Valor e dignidade própria, zero. Negócios e dinheiro, opa, mas riqueza que é de verdade, aquela riqueza do relacionamento, que a Bíblia vai atribuir riqueza e bênção, ser rico e ser abençoado, é ter filhos, é ter família, é ter amigos, é ter gente, é ter relacionamento com pessoas e com Deus. Nós estamos ganhando dinheiro, mas relacionamento com gente, a gente passa a perna, fura o olho, faz o que for, ganhando o nosso dinheiro, está tudo bem.
Nós estamos atrás de uma busca por uma felicidade que a gente não entendeu, que essa felicidade está em Deus, só nele. Fora dele só vai ter fome, só vai ter morte, só vai ter guerra, só vai ter corrupção e tudo mais. Que esse mundo mal já tem vivido e a gente tem visto isso na prática. Muito, muito na prática. O homem está desconectado de outros seres humanos. O homem está desconectado do trabalho, porque o trabalho que antes era fonte de bênção, cultivar e guardar, desenvolver suas potencialidades, hoje a gente levanta de manhã para trabalhar e fala, não acredito que amanhã é segunda-feira. Meu Deus do céu. Porque o trabalho virou para nós uma fonte de pesar, de cansaço, de enfado. E o próprio Deus, castigando o homem por causa do pecado, disse: a terra vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, vai ter praga. Do suor do teu rosto você vai comer. Antes você tinha 5 bilhões de árvores frutíferas aqui, ó. Tinha um McDonald's, um Burger King, tudo de graça. E agora você vai fazer, sabe o quê? Ralar para você comer. Se não trabalhar, o que Paulo vai dizer lá na frente da lei? Que ele trabalha e não come, né? Não é esse papo folga essas pessoas. E nós estamos desconectados da própria vida. E é justamente aquela tristeza de perder um ente querido. Quando você perde alguém que você ama, quem já passou por essa experiência sabe disso. Você pode ter uma mãe, um pai que viveu 90 anos, que viveu muito. E você foi se preparando para perder, né? Quando a gente morre, esse preparo vai errado, não existe preparar para a morte. Alguém falar que está preparado para a morte, ou ele é um extraterrestre, ou não sei o que ele é. Porque o humano, que é humano, não foi criado para morrer, ele foi criado para viver com Deus. A morte é um acidente no qual a gente trouxe com as próprias mãos. A nossa imprudência trouxe a morte para a nossa existência. Quando alguém morre, nós vamos pensar o seguinte: não, por que Deus? Não, porque homem, você quis viver a independência. Porque na nossa relação com Deus, independência é morte. Se eu estou parafraseando aí a frase de Dom Pedro, né? Independência ou morte, não, a independência para nós é morte. Queridos, os desajustes do mundo vêm em decorrência disso. Então, por que o mundo é mau? Você vai sair daqui com 2 respostas. Eu não quero que você saia daqui com dúvida a esse respeito. Se você quiser, no final do culto, sentar comigo e me perguntar um monte de coisa, vai ser o maior prazer. Mas eu não quero que você vá embora daqui sem entender essas 2 perguntas. Sabe por quê? Porque quando você estiver diante de uma pessoa que vai dizer para você: ó, eu não acredito em Deus. Ah, por que o mundo é desse jeito? Ah, de onde nós viemos? E você vai ter a tarefa de evangelizá-la. Perguntas são pontos de partida para você evangelizar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, porque qualquer pessoa vai se interessar por isso. Talvez você chegue lá: eu queria falar para você sobre Jesus. Não, sobre Jesus eu não estou interessado. Não, eu vim falar com você sobre a origem da sua vida. Por que você existe? Ah, tá bom, fala aí. São perguntas que chamam. Isso está dentro do Evangelho. Não entender de onde eu vim, não entender por que esse mundo é mau, eu não posso entender no Evangelho. Eu não posso entender por que Jesus vai vir na terra e vai morrer por nós. Não tem como entender se a gente não entende que Deus nos criou para relacionar-nos com Ele, para se relacionar-nos com o próximo. Mas o pecado entrou na nossa existência, a desobediência entrou na nossa existência, a independência, o grito foi dado. E a partir de então o homem foi separado de Deus, e separado de Deus, ele é um boneco de gelo derretendo para virar nada. Nada. Você sai daqui com essas perguntas respondidas? Sim ou não? Agora então, querido, o que você pode fazer? E agora, o que nós podemos fazer? É a terceira pergunta, você lembra? De onde eu vim? Por que o mundo é mau? E agora, o que eu posso fazer? Eu só digo uma coisa para você, se eu posso adiantar o que vai vir semana que vem. E essa pergunta será respondida só no ano que vem. Próximo capítulo, nesse mesmo bate-canal, bate-horário. O que você pode fazer? Se a separação do homem e Deus trouxe a morte. Aí eu te conto, uma pessoa falou há 2 minutos atrás essa frase aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém volta ao Pai senão através de mim.